Agora sim, estamos ao vivo em mais uma live de terça-feira, começando agora a live de número 57. E mais uma vez, vamos falar aqui sobre pontos para você trabalhar aí na sua vida, para você aplicar na sua vida. Ó, a Tina, primeira a chegar, seja muito bem-vinda, Tina. A Haile hoje chegou cedo, Ana Paula, minha irmã, show de bola. Live de número 57, então é a terça-feira de número 57 que eu tô aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-local. Nossa, tá chegando um monte de gente, sejam todos muito bem-vindos. Falando sobre inteligência financeira, falando sobre inteligência emocional. Fran Monteiro, tudo bom? Olha só, o que acontece é o seguinte. Muita gente fala sobre os meus cursos. Ah, eu quero fazer seu curso, quero juntar dinheiro para fazer seu curso. Olha só, os cursos eles têm um conteúdo poderosíssimo lá dentro. Mas aqui, nas lives, toda terça-feira, se você pegasse todo o conteúdo que eu falo aqui, escrevesse num papel e aplicasse na sua vida, cara, você já ia estar anos além. Então, tudo bem se você não fez isso até agora, comece a partir de agora a fazer, realmente pegar o conteúdo, colocar, internalizar esse conteúdo, como eu gosto de falar, e, num segundo passo, aplicar esse conteúdo aí na sua vida, certo? Então, olha só, como toda terça-feira, como em toda live, e agora eu estou fazendo 3 lives por semana, né? Faço a live de terça-feira e faço pelo menos mais uma, mas agora eu estou fazendo 2 lives de perguntas e respostas, que tem sido incríveis. É muito gostoso para mim responder essas perguntas e gravar as lives está sendo realmente incrível. Regras dessas lives então. Primeiro, tá gostando? Eu não vi ainda coraçãozinho subindo. Aperta no coraçãozinho aí para mostrar que você está gostando, para mostrar que é legal e para eu ficar feliz aqui do outro lado, tá bom? Sou movido a corações subindo aqui. Se não subir coração, a coisa não acontece, a gente não vai fazer live não. Aí, já está subindo, muito bom. E o segundo passo, aperta no aviãozinho e manda essa live para 3 amigos. Só para 3 amigos. Manda para 3 pessoas que aparecerem ali no seu direct que você acredita que precisa trabalhar inteligência emocional e inteligência financeira. Hoje eu vou falar de alguns princípios para você crescer financeiramente. Eu separei aqui 5 pontos. 5 pontos que, se você pegar esses 5 pontos, internalizar essa informação, esse conhecimento e aplicar na sua vida, você vai crescer financeiramente. Isso aqui tudo que eu falo, isso aí não foi criado, eu acho que é assim. Isso aqui é ciência, cara. Isso daqui é estudo. Isso daqui é estudo de comportamento humano, estudo da mentalidade humana. O sucesso ele tem uma estrutura e essa estrutura já foi decodificada. Não existe nada que vão inventar, que a gente vai aprender de muito novo, não. Isso daqui, essa estrutura, ela já está decodificada e eu gosto de sempre martelar algumas dessa parte para você entender e definitivamente colocar aí em prática na sua vida, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto importantíssimo para você ter como mindset. Tá? O mindset, imagina o seguinte, eu falo muito de mindset e acontece às vezes das pessoas mandarem mensagem perguntando: Eduardo, o que é mindset? O mindset, imagina assim, que o seu cérebro é um computador e o programa que roda dentro do seu cérebro é o mindset, tá? Então, o seu mindset é como você pensa, como você se comporta, como você reage às coisas que acontecem na vida. É o programa mental que você tem aqui. Por exemplo, se você tem um programa mental, alguém dá uma maçã para você e o seu programa mental é de que, cara, maçã é ruim porque você não gosta de maçã, esse é o mindset de que maçã é ruim. Ao mesmo tempo que a grande maioria das pessoas tem qual mindset? O mindset de que bolo de chocolate é bom. O bolo de chocolate é bom, então você já tem esse mindset aí na sua cabeça. Mas é uma regra? Não é uma regra. Por exemplo, aqui em casa, o João, ele fala não para chocolate. Ele fala não para bolo de chocolate.
É o mindset dele, é o que roda ali, o programa que roda na cabeça dele, tá? Então, você tem aí na sua cabeça um mindset para dinheiro, você tem um mindset para relacionamento, você tem um mindset para sua carreira, para o seu trabalho. E o que eu vou te falar hoje aqui vai ajudar principalmente nessas duas áreas, no seu dinheiro e no seu trabalho. E lógico, eles andam de mãos dadas, né? O seu trabalho, a sua carreira, o seu dinheiro, como você se comporta em relação a tudo isso, beleza? Então, o primeiro passo é um passo importante e talvez o fundamental, que é pensamento de longo prazo. Presta atenção na sua vida, olha para tudo que acontece na sua vida. Carreira, relacionamento, saúde física, trabalho, tudo. Todas as decisões que você toma pensando no curto prazo são decisões que não te aproximam dos seus grandes objetivos. Existe até nessa parte financeira uma brincadeira que falam do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos caras mais ricos do mundo. Eu não lembro agora em que número que ele está ali em mais rico do mundo. Mas ele não é dono de nenhuma empresa. Diferente do Bill Gates, do Jeff Bezos, dos caras que estão lá no top 10 de mais ricos do mundo. O Warren Buffett, ele é um cara que ele não tem uma empresa, ele é dono de uma empresa. Ele é um investidor. Ele investe nas empresas, ele é sócio de muitas empresas e ele investe através de ações nessas empresas. E o Warren Buffett, ele tem 90 e poucos anos, se eu não me engano, acho que 92 anos, eu não tenho certeza, tá? Mas ele já é um senhor, tá bom? Imagine que ainda ele fosse mais novo, imagine que ele tivesse 80 anos. E as brincadeiras que a gente faz dentro do mundo financeiro cara, o Warren Buffett hoje bilionário toma decisões pensando no longo prazo. Sempre. Entende que se o cara que tem 80, 90 anos e é um dos mais ricos do mundo toma decisões pensando no longo prazo, por que você faz diferente? O que te leva a acreditar que você vai ser mais inteligente e vai ganhar mais dinheiro do que o Warren Buffett? Já teve gente que falou para mim assim, mas é porque ele, depois que tem muito, ele também não precisa pensar no curto prazo, ele faz as coisas de longo prazo que vai dar certo. Não é por isso, é justamente o contrário. Ele só chegou onde ele chegou hoje porque ele pensou no longo prazo. Para você entender isso aí dentro da sua realidade, todas as vezes que aparece uma oferta, uma oportunidade de você fazer um negócio para ganhar um dinheiro fácil, a grande maioria das vezes esse negócio não vai para frente. A grande maioria das vezes você perde dinheiro com isso. Entende? Da mesma forma, se você tem um objetivo de saúde física, por que a grande maioria das pessoas não conseguem ter um corpo do jeito que gostariam de ter? Por que a maioria das pessoas estão acima do peso? Por quê? Porque elas não conseguem ter o pensamento de longo prazo. Elas querem o prazer imediato de comer um X-Egg, um X-Burger, um X-Bacon, do que comer algo mais saudável para ter um prazer lá na frente. É muito complicado isso para o seu cérebro, trocar esse prazer daqui a pouco ou ter o prazer agora. A grande maioria das pessoas não consegue dominar esse jogo interno. E se não consegue dominar esse jogo interno, não vai para frente. Percebe que as pessoas que têm essa dificuldade não é só na saúde física que elas estão ruins. Elas também estão ruins no trabalho, elas também não estão bem nas finanças, ela também não está bem no relacionamento. Entende que isso daí é um jogo interno da sua vida e influencia em todas as áreas? O pensamento de curto prazo faz você fazer coisa errada, tomar decisões equivocadas, tomar decisões que não trazem o seu sonho mais para perto, fazem você tomar decisões que depois faz você se sentir mal, fala assim, não devia ter feito, né? Perdi dinheiro, não engordei. Por quê? Porque você teve a visão de curto prazo. Beleza,
já sabemos que a grande maioria das pessoas tem a visão de curto prazo. Como faz para a gente ter uma visão de longo prazo? Como faz para a gente ir em busca desse prazer, o prazer que vem depois, não só o prazer imediato? O primeiro é você acreditar que isso não é escassez. Não é você viver sem prazer, ok? Não é você ter uma vida limitada, que você deixa de fazer as coisas. Tem muita gente que acha isso, né? Falar, para eu ter prazer depois, para eu ter bastante dinheiro depois, eu tenho que parar de gastar hoje. E na verdade não é. É você aprender como gastar hoje o suficiente para você ficar feliz e não gastar mais do que seja necessário, mais do que seja importante para você. Um exemplo que a gente está vivendo hoje, agora há pouco aqui, a gente estava jantando e eu, aqui em casa assim, eu e o João tomamos Coca-Cola. A Clara e a Carol não tomam Coca-Cola. Então, ela sempre enche muito o nosso saco para a gente tomar Coca-Cola. E nós definimos agora, nesse final de semana, que a gente não ia mais tomar Coca-Cola durante a semana. Vamos deixar para tomar Coca-Cola só no final de semana. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça? Na minha cabeça, na cabeça do João e na cabeça de qualquer pessoa. As refeições nunca mais serão as mesmas sem Coca-Cola. Vai ser uma droga. Fala aí, senhor Adriano. Muito boa noite. E aí a gente começou no sábado à noite. Não, mentira. Foi no feriado da semana passada, quinta-feira passada. Então nós passamos sexta, sábado, domingo, segunda e terça hoje sem Coca-Cola, tomando suco na hora do almoço e na hora da janta. E olha só, nós não estamos vivendo numa escassez. E as nossas refeições têm sido tão prazerosas do que quando tinha Coca-Cola. E eu me arrisco a dizer mais ainda, e isso aí não é conversa, não é lorotinha para falar que é legal, não. Eu estou me sentindo melhor, menos inchado, porque não estou tomando Coca-Cola todos os dias. Ó que massa é isso, cara. Então, uma coisa que era para ser uma escassez, que você de repente considera uma escassez, como que eu vou ficar sem fazer isso? Como que eu vou ficar sem fazer aquilo? Em busca de um prazer de longo prazo. A hora que você começa a fazer, você se sente bem e é uma grande surpresa para você. Então, muitas das coisas que você compra, muitas das coisas que você come, muitos dos comportamentos errados que você tem no seu trabalho, que você acredita que não consegue viver sem, você consegue viver sem perfeitamente e até melhor, tá? Uma ferramenta para te ajudar a ter um pensamento de longo prazo é imaginar como vai ser o seu objetivo sendo realizado, tá? A grande maioria das pessoas, eu vou por passo número 2, porque já está ligado com esse pensamento de longo prazo, tá? O passo de número 2 é objetivos e propósitos claros e bem definidos. A grande maioria das pessoas, elas não têm objetivos bem definidos. E quando eu digo objetivo bem definido, é um objetivo, um propósito claro, objetivo do tipo, tem que ser específico, tem que ser mensurável. Isso aí, ó, eu tenho na live, tem uma live aberta minha lá no YouTube, que eu deixei lá no YouTube, que fala exatamente como deve ser o seu objetivo, tá bom? Não lembro se foi na semana passada ou retrasada. Mas o seu objetivo tem que ser muito específico, o seu propósito, onde você quer chegar. E a grande maioria das pessoas que vem até mim, hoje, 3 pessoas entraram no nosso curso Blindagem Mental e Emocional. E eu conversei com essas 3 pessoas hoje durante o dia. E nenhuma das 3 sabiam onde elas gostariam de estar. Quais são os objetivos da vida dela. Eu quero ficar melhor, eu quero ser mais feliz, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma família. Nada disso é um objetivo claro e bem definido. Se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo claro e definido, como que você vai deixar de comer o seu X-Bacon para ficar com o corpo que você quer, sendo que você nem sabe exatamente o corpo que você quer ter? Você só fala para você, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais saudável. Isso não é um objetivo definido. Então você tem que aprender definitivamente a criar os seus objetivos de forma neurologicamente correta.
existe uma ciência no nosso cérebro, na nossa cabeça, no nosso corpo, na vida, que mostra que a gente precisa aprender isso sim. A gente precisa ter objetivos definidos. A gente precisa ter um propósito claro. E esse propósito e objetivo não são sinônimos, tá? São coisas que andam de mãos dadas ali, mas não são sinônimos, mas são importantes. Quando você tem um propósito, ao que você vai servir, o que você quer realizar, quais são os objetivos que você tem dentro desse propósito, isso daí funciona, tá? Aí a sua vida vai começar a andar. Ah, Lia, que show que você já está usando isso na sua vida. Parabéns por isso, parabéns. Por quê? Mais importante do que saber o conteúdo é aplicar, realmente aplicar isso na vida. Porque a hora que você aplica na sua vida, você começa a colher resultados. E entende que a hora que você tem um propósito bem definido, a hora que você tem os seus objetivos bem definidos na sua vida, fica muito mais fácil você falar não para o prazer de agora, para falar sim para o prazer maior de longo prazo. Essa é a grande sacada. Quando você sabe exatamente onde você quer chegar, fica fácil você falar não para a tentação de agora, para as coisas, para os prazeres imediatos de agora, tá? Essa é uma sacada para você levar para a sua vida. Só que é o seguinte, tem uma outra coisa, não é tão simples e tão fácil assim. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Você precisa manter esse objetivo, esse propósito na sua mente fresco o tempo todo. Você precisa lembrar desse propósito o tempo todo. Você precisa ficar reforçando isso na sua mente o tempo todo. Então, para isso, existem ferramentas também. Mas e entende o seguinte, quando a gente fala ferramentas, não vai imaginando coisas complexas, não. Existem coisas simples. Por exemplo, eu já vi pessoas, principalmente mulheres, homem eu nunca vi fazendo isso, mas homem pode fazer também, deve fazer. A mulher quer entrar num biquíni lá, usar um biquíni no final do ano na praia, quando ela vai viajar. E ela precisa emagrecer, para ela entrar naquele biquíni que ela já comprou. E o que ela faz? Ela coloca na porta da geladeira aquele biquíni, ela cola lá, põe umas fitas lá e cola o biquíni lá na porta. Por quê? Toda vez que ela vai querer ter um prazer imediato de comer alguma coisa que não esteja ligada de verdade com o objetivo dela, aquele biquíni vai fazer com que ela lembre. Por exemplo, se você tem um objetivo financeiro de juntar uma quantia em dinheiro na sua conta, ou você tem um objetivo financeiro de comprar a sua casa, você tem um objetivo financeiro de juntar dinheiro para o seu casamento, a quantia X, coloca um lembrete dentro da sua carteira para toda vez que você abrir a sua carteira, você lembrar daquele objetivo, do carro que você quer comprar, das coisas que você deseja. Para quê? Para você não cair na tentação do prazer imediato. Não é que você não vai se dar ao luxo de ter esses prazeres imediatos, mas não é luxo. A maioria das vezes isso daí é você se contentar com pouco, com migalha, e deixar de alcançar o grande objetivo que você tem na sua vida, tá? Então, a Lia concordou comigo, a Fran bateu palminha aí também, então acho que as duas concordaram com o negócio da geladeira, né? Então, entende o seguinte, é importante você entender que a vida é um jogo de longo prazo e que, para você ter isso bem claro na sua cabeça, você precisa ter um objetivo bem definido. E isso daí, essas duas coisas, servem para todos os objetivos da sua vida. Serve para a parte financeira e para toda a parte emocional também. Serve para o seu relacionamento, serve para a sua saúde física, serve para o seu trabalho. Quando você realmente está determinado a conquistar um aumento de salário, uma promoção no seu trabalho, você não toma decisões ruins no seu dia a dia pensando só no curto prazo, do tipo, hoje eu vou sair mais cedo, vou dar uma matada aqui porque eu tô cansado, tô estressado, vou para casa mais cedo. Hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou ter happy hour com os meus amigos. E ninguém tá falando para não ir no happy hour com os amigos, viu? É para ir sim, é para se divertir e tudo mais. Mas com responsabilidade, fazendo o que você precisava ter feito antes de você sair, sem dar jeitinho.
Ontem eu estava falando isso na nossa live, né? Fiz live aqui ontem também. Para de querer jeitinho nas coisas. Para de querer um caminho mais curto ali. Para de querer dar jeitinho. Cara, não vai funcionar. Uma hora chega a conta, uma hora a vida cobra e vai cobrar muito mais caro de você. Entende que o seu jogo tem que ser um jogo de longo prazo. Tem uma história que eu gosto muito de falar que é o seguinte: você tem que jogar a sua vida como se ela fosse um jogo infinito e não como um jogo finito que acabe. Por exemplo, você percebe nos jogos de futebol, jogo de basquete, jogos, esportes no geral, eles têm um tempo para acontecer. Por exemplo, futebol são 90 minutos. O basquete são 4 tempos de 20 minutos, 25 minutos, não me lembro. O vôlei são não sei quantos pontos lá. E todas as decisões que esses jogadores tomam, eles estão pensando só no curto prazo, só naquele intervalo de tempo, naquele intervalo de pontos. Mas quem comanda essa parada, que é o treinador, que são os dirigentes, os caras lá os cartolas, eles estão pensando não naquele jogo, eles estão pensando na temporada inteira, no longo prazo. E é assim que a gente deve analisar a nossa vida. Não é pelo dia de hoje, não é no jogo de hoje que eu vou tomar decisão pensando no hoje. Eu tenho que pensar, tomar decisão pensando na vida, no infinito. Pensando se o que eu estou fazendo hoje vai fazer sentido daqui a um ano. Vai trazer algum valor para o que eu quero, para onde eu quero chegar daqui a um ano. Entende? Se você aplicar esses dois princípios na sua vida, a sua vida ela muda. A configuração dela, a sua configuração, o jeito que você reage às coisas, as atitudes e as ações que você tem mudam. E quando você muda, as outras pessoas percebem que você mudou. As suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras, do que você. E aí os seus resultados começam a aparecer. Esses dois primeiros princípios, esses dois primeiros pontos que eu falei aqui, não fui eu que inventei, tá? Isso aqui, como eu disse lá no começo, é uma estrutura de sucesso. Isso daqui, todas as pessoas de sucesso pensam assim. Hoje, eu estava assistindo um vídeo sobre o Kobe Bryant, aquele jogador que infelizmente faleceu aí, acho que foi no comecinho desse ano, né? Ou no ano passado, não me lembro agora, que o Kobe Bryant morreu. E ele levava o jogo dele como um jogo infinito. Ele nunca pensava no curto prazo. Ele sempre pensava no longo prazo. Ele pensava na temporada, ele fazia coisas absurdas dentro do time, na concentração, no dia a dia dele. Coisas do tipo assim: final de temporada, acabou, teve o último jogo, e aí tem uma festa de confraternização para todas as equipes, aquele buffet, aquela coisa chique, muita comida, muita bebida, todo mundo comemorando, todo mundo ganhando prêmio, muito dinheiro. E no meio da festa, ele olha pro relógio dele e se despede dos amigos dele. Se despede dos outros jogadores. Fala, tô indo embora. Fala, mas por que você vai embora? Fala, porque eu vou treinar. Eu tenho academia agora. Porque ele era maluco. Ele treinava muito. Ele treinava pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que qualquer outro jogador, tá? Então, ele saiu da festa para ir para a academia treinar. Isso aí é visão de longo prazo. Por quê? Porque ele não está pensando no hoje. E não quer dizer também que ele não está aproveitando a vida, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continua aproveitando, mas continua tomando todas as ações dele pensando no longo prazo. Então você vê que se você quer ter sucesso no esporte, você vai ter que pensar no longo prazo. Se você quer ter sucesso com o seu dinheiro, você tem que pensar no longo prazo. Se você quer ter sucesso no seu relacionamento, você tem que pensar no longo prazo. No seu trabalho, no longo prazo. Na sua saúde física, tem que pensar no longo prazo. Onde você quer ter sucesso, você pensa no longo prazo. Por que jovem, adolescente, faz tanta besteira na vida? Porque eles não conseguem pensar no longo prazo, eles são imediatistas, eles querem o aqui e agora, aquela coisa de adolescente, de jovem, de fazer as coisas. Por que conforme a gente vai ficando mais velho,
é mais fácil para a gente ter essa visão, porque a gente sofreu, a gente apanhou muito. Então, quanto antes você colocar isso na sua vida, melhor, coloca isso para rodar, para funcionar aí na sua vida, tá bom? Pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo o coraçãozinho subir. Se estiver gostando, aperta mais o coraçãozinho para eu ver mais coraçõezinhos. E aperta no aviãozinho para chamar 2 ou 3 amigos aí para assistir, para ver isso daqui também, tá bom? Uma outra coisa importante demais é o passo número 3, o pilar número 3, que é as pessoas que realmente prosperam financeiramente, elas conseguem separar os problemas pessoais dos problemas no trabalho. Eu sei que nós somos uma pessoa só e que a pessoa que tem problema em casa é a mesma pessoa que chega na empresa para trabalhar. Mas as pessoas que prosperam, as pessoas que mais têm resultados e enriquecem de verdade, elas têm a capacidade de entender, de deixar os problemas pessoais dela para fora da empresa, entrar, trabalhar, fazer o que precisa ser feito e só depois ela vai pensar nesse problema e em resolver isso daí. Qual é o grande BO que eu vejo nisso? Hoje em dia, as pessoas adoram um chororô, um mimimi, né? E as pessoas têm problemas em casa e elas levam esses problemas para passear com elas no trabalho. E aí elas não conseguem desempenhar bem no trabalho. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem problema no trabalho e ela leva esses problemas para casa. A casa tá tudo bem e ela chega puta da vida no trabalho e ela desconta um monte de problemas lá na mulher, no marido, no filho, na filha, no pai, na mãe, com grosseria, com briga, com discussão. Então, começa a aprender a separar essas duas pessoas que vivem dentro de você. O você, pessoa física, e o você, pessoa profissional. Entende que vocês são a mesma pessoa, mas uma coisa não pode ferrar a outra. Você tem que entender. Hoje eu estava falando com uma das pessoas que entraram lá no nosso curso no Blindagem Mental. E ela estava me contando a história da vida dela. Por que eu converso com as pessoas? Todo mundo que entra nos meus cursos, eu mando uma mensagem, eu converso com essas pessoas porque eu quero conhecer mais essas pessoas. E ela estava me falando de problemas que ela estava tendo no trabalho e como isso estava interferindo na vida pessoal. E eu estava explicando para ela como é importante ela entender que ela estava se sentindo muito fracassada, mesmo tendo excelentes resultados. Porque ela colocou a régua dela lá em cima, enfim, por um monte de razões. E esses problemas no trabalho estavam afetando a vida pessoal dela. Entende que uma das regras da nossa vida não existe fracasso. O que existe é o feedback. É você entender que você não fracassou. Que você fracassou, mas que esse fracassou não é um fracasso de verdade. É só uma mensagem do tipo, cara, não é esse o caminho, por aqui não dá certo. Faça diferente. Às vezes a pessoa vai para o trabalho e tem um dia, a pessoa é vendedora. Sai lá para vender e não vende nada, vende R$0 aquele dia. Aí ela chega em casa, puta da vida. Briga com a mulher, briga com o filho, briga com a mãe, briga com o pai, briga com todo mundo, porque não vendeu nada na rua. E isso daí não ajuda nada, porque já teve um problema na rua, aí traz o problema para dentro da casa, tem problema dentro da casa. Qual que é a grande sacada que as pessoas não fazem? Ela fala assim, cara, o que eu fiz hoje de errado que me levou a não vender nada? O que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso fazer mais e o que eu preciso parar de fazer? Faz essas perguntas para você. Você teve um dia ruim no trabalho? Quando você teve um dia ruim, um dia bom, tá? O que eu fiz hoje que eu preciso fazer mais? O que eu fiz hoje que eu preciso parar de fazer definitivamente? O que fez hoje? Qual foi a ação principal que eu tive hoje que fez com que eu não tivesse os resultados que eu gostaria? Ou se você teve resultados excelentes, resultados bons, fala, cara, o que eu fiz hoje que fez com que eu tivesse esses resultados? As pessoas não param para pensar no dia a dia delas, tá? Perfeito, Tina. Ó, o Adamilton fez um joinha, show de bola.
E a Tina falou, um fracasso não quer dizer que somos fracassados. Exatamente. E a gente, teve uma coisa que eu vi outro dia, que eu fiz até um post falando disso aqui no Instagram, que era o seguinte, falando assim, sabe aquela pessoa que você mais admira? Todas as pessoas que você admira no mundo, essas pessoas elas erram, essas pessoas elas fracassam, essas pessoas não são nem perto de perfeitas como você enxerga elas hoje. Elas são imperfeitas igual você. Então por que a gente quer ser perfeito? Se nem essas pessoas são. Na verdade ninguém é, né? Então entende isso. E começa, eu falei agora há pouco da metáfora do jogo finito, do jogo infinito. Entende o seguinte, o que um treinador de futebol faz? Um treinador de qualquer esporte faz. Quando acaba o jogo, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele revê aquele jogo, ele assiste novamente aquele jogo. Para quê? Para ele ver onde ele precisa melhorar, que ele foi ruim, e onde ele foi bom, que ele pode ficar ainda melhor. Enfim, ele faz a análise dele. E na nossa vida, no nosso trabalho? Cara, seu trabalho tá ruim, você não está conseguindo uma promoção, você não está conseguindo um aumento de salário, você não está conseguindo se desenvolver, você é dono de empresa, seu negócio não está indo para frente, enfim, independente do que você faça, você está estudando o que você está fazendo, estudando que eu falo assim, cara, deixa eu olhar para ver o que eu posso estar fazendo de errado. Quais são as ações que estão fazendo com que eu não alcance meus objetivos? Muitas vezes a gente está tão perturbado com os nossos pensamentos na nossa cabeça que a gente esquece de analisar isso. A gente esquece de olhar essas coisas. Cara, vocês estão ouvindo um ronco aqui, ó. Vocês estiverem ouvindo uns barulhos estranhos, o Bob tá deitado aqui do meu lado. O Bob tá dormindo. Na hora que estiver acabando a live, eu vou mostrar para vocês aqui. E ele tá num ronco forte aqui, viu? Tá roncando bonito, gostoso aqui no sono dele. Agora há pouco ele tava passando no meu pé. Aí agora ele tá roncando ali. Depois eu vou mostrar para vocês. Então entende. Começa a funcionar como um treinador de olhar e falar assim, cara, o que eu posso estar fazendo de errado? O que eu estou fazendo de bom? Onde que eu posso melhorar? O que está me ferrando a vida? E para dar um turbo nisso, aplica nisso ainda o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é o que a gente chama de 80-20. 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Então, quer dizer, 20% do que você faz traz 80% dos seus resultados positivos. E 20% do que você faz também pode estar te trazendo os 80% dos resultados negativos que você tem. Então, normalmente são pequenas coisas que a gente tem que ajustar. Algumas coisas que a gente tem que deixar de fazer, outras que a gente tem que fazer mais. Entendendo o princípio de Pareto, você vai se tornar muito mais produtivo e vai deixar de ser tão ocupado igual a maioria das pessoas é. Porque a maioria das pessoas querem fazer 80 coisas ao mesmo tempo. E de verdade isso não vai funcionar. Certo? Esse foi o pilar número 3. Agora eu vou para o pilar número 4. E o Bob está roncando muito aqui. Mas o erro é meu, né? Eu que vim fazer a live bem na casa dele, né? Aqui, ó, a sacada aqui é a casa do Bob, né? O Bob não fica lá dentro de casa com a gente. Aqui tem uma porta. Eu vou dar uma mexidinha aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui tem uma porta que vai lá para dentro de casa. O Bob não entra lá, tá? Eu vou mostrar para vocês o Bob aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Ele tá deitado aqui, ó. Tá vendo? E ele tá roncando muito, tadinho. Tá engraçado de ver aqui. Tá me dando até sono também junto com ele. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa live. Vou falar agora o princípio número 4, tá? E se você tá gostando, se tá legal, aperta no coraçãozinho, porque quando sobe coração, eu entendo que você tá feliz com o que eu tô falando. Entendo que tá fazendo sentido para você, que você tá falando assim para mim, cara, é isso mesmo. Porque eu gosto muito de falar com pessoas. É estranho falar com a tela de um celular. Apesar de eu gravar vídeos e fazer lives há muito tempo, é uma coisa que eu jamais vou me acostumar. Eu gosto muito quando as pessoas comentam e quando eu vejo esses coraçõezinhos subir. Por quê? Porque isso é uma interação que acontece comigo, tá? E se você quiser chamar alguém para a live também,
aperta no aviãozinho aí, manda para 2, para 3 pessoas da sua lista de direct ali, para essas pessoas virem assistir também, e de repente é uma palavra ali que precisa para essa pessoa virar a chave e começar a mudar a vida dela agora, hoje ainda, certo? O pilar número 4. Todas as pessoas que têm sucesso, elas conquistam as coisas. Todas as pessoas que têm sucesso, elas conquistam as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas ficam pedindo as coisas. Ah, eu vou pedir um aumento de salário para o meu chefe. Ah, eu vou pedir um aumento de emprego, um aumento de salário. Ah, eu vou pedir para o meu chefe me mandar para um outro departamento. Ah, eu vou pedir para... Cara, para de pedir as coisas. Para de pedir e começa a pensar o que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero. Ninguém vai ficar dando as coisas para você, cara. Tem gente que se faz de coitado, se faz de vítima, né? Que tem o padrão do vitimismo forte nela. E essas pessoas choram e ficam pedindo, mas as pessoas têm que me ajudar, porque eu tenho filho para criar, porque eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. Cara, de verdade, ninguém tá nem aí para os seus problemas. Ninguém tá nem aí para essa choradeira. Isso é muito ruim para você, ficar num padrão de vitimismo. As pessoas que têm resultados que eu chamo de sucesso na vida, essas pessoas, elas conquistam isso. Como que... pense no seguinte, quem aí namora, quem é casado, quem está num relacionamento. Quando começou esse relacionamento, homem ou mulher, o que você fez? Você falou assim, cara, eu vou conquistar essa mulher. A mulher falou pro cara, falou assim, eu vou conquistar esse cara. E o que você fez? Você foi lá e você conquistou essa pessoa. Você usou de estratégias. Você mandou uma flor, você mandou uma mensagem no WhatsApp, você chamou para ir jantar, você fez... Entende que existe um processo? Existe uma estrutura para você? Imagina o seguinte, eu conhecendo uma pessoa agora, acabei de conhecer a pessoa. Cara, para eu chegar no casamento com essa pessoa, eu não posso pedir em casamento no primeiro encontro, na hora que eu encontro essa pessoa, na hora que eu fui com a cara dessa pessoa, viu, quer casar comigo? Não dá para eu falar assim com a mulher. A gente tem que fazer um passo a passo, né? Você tem que começar a paquerar, você tem que mandar um WhatsApp, você tem que ir conquistando, você leva para jantar, aí daqui a pouco você pede em namoro, daqui a pouco você fica noivo, daqui a pouco você casa. Você conquistou essa pessoa, você fez uma série de ações lá que fez com que essa pessoa gostasse de você e você conquistou isso que você tanto desejava, casou. E no seu trabalho é a mesma coisa. Por que você acha que alguém vai ter que dar um emprego para você? Por que você acha que a pessoa vai ter que dar um aumento de salário para você? Porque você tem problema? Problema todo mundo tem. Você tem que pensar no seguinte, falar, cara, como eu vou conquistar esse aumento de salário? O que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com tal pessoa, eu preciso trabalhar de uma forma melhor aqui, eu preciso fazer um curso de alguma coisa aqui. Sim, entende que é uma estrutura. E você precisa aprender essa estrutura para conquistar realmente o que você deseja conquistar. Para de ficar pedindo as coisas. Eu quero... Chefe, me dá um aumento de salário. Chefe, me dá uma promoção. Cara, você só vai ser um chato, uma chata. Entende que você tem que ter o mindset de conquistar as coisas. E se você pensar, fala assim, cara, o que eu preciso ter? Você está no cargo X na sua empresa, você quer ir para o cargo acima, fala assim, cara, quais as competências que eu não tenho, mas que eu preciso ter para estar ali em cima? Eu preciso vender mais, eu preciso me desenvolver mais, eu preciso conversar com mais pessoas, eu preciso aprender uma outra língua, eu preciso fazer um MBA, o que você precisa fazer? E não vem falar que você precisa, o que eu preciso é puxar o saco, porque aquele cara lá só chegou lá porque ele puxa o saco. Esquece isso, não é puxar o saco, tá? Puxar o saco é uma coisa ruim. O que você precisa aprender a fazer é se relacionar com as pessoas. É não querer bater de frente, discutir com as pessoas, nada disso, tá? É você aprender e ser um especialista em pessoas, entender como é que as pessoas funcionam e você tá no comando da parada toda, certo? Esse foi o quarto pilar.
Vocês estão ouvindo o Bob, cara? Ele tá roncando ainda aqui. Tô até com vergonha de fazer live aqui. Tadinho. Já tá tarde, né? Pior que ainda, depois da live, eu tenho que passear com ele ainda hoje. Ele faz 4 passeios durante o dia, né? De manhã, 7h30 da manhã, depois do almoço, no final da tarde e agora à noite, antes de eu dormir, eu tenho que sair com ele para ele fazer xixi, dar aquela passeadinha, dar aquela andadinha. Então daqui a pouco eu acordo ele e desço com ele. Vou postar uma foto nos stories aqui depois, vocês me cobrem, tá? E ó, cadê o coraçãozinho subindo? Aperta aí o coraçãozinho para mostrar que você tá gostando. Outra coisa importantíssima e o quinto pilar para você se desenvolver financeiramente. Você não pode ter medo de se posicionar. As pessoas que têm resultados na vida, elas se posicionam. Quando você se posiciona, talvez algumas pessoas vão olhar torto para você. Quando você se posiciona, é certo que você não vai agradar a todas as pessoas. E tá tudo bem. Por quê? Porque uma pessoa boazinha que agrada a todas as pessoas o tempo todo, ela não tem vida longa, ela não tem resultados de verdade. Entende? Eu não estou falando para você ser mal, para você ser ruim, para você ser bravo. Eu só estou dizendo para você aprender a se posicionar. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, ó, você quer esse ou quer esse? Fala, tanto faz, qualquer um, o que der aí, vê o que for melhor para você. Não existe isso. Você tem que falar o que é melhor para você. Sempre entendendo o outro, com empatia pelo outro, se colocando no lugar do outro. Mas aprende definitivamente a se posicionar com elegância, tá? Não é se posicionar com grosseria. Tem muita gente que acha que é isso, né? Eu vejo às vezes uns textões aí no Instagram, no Facebook, de pessoas falando eu falo mesmo, porque quem não quiser escutar, que tampa o ouvido, que me exclua, não sei. Não tem nada disso. Você tem que aprender a se posicionar sem atacar as outras pessoas, sem agredir as outras pessoas. Isso é o caminho certo a se fazer. O que você não pode ser é um Maria vai com as outras, um deixa a vida me levar, sabe? Que para onde vai as pessoas falam... Você não se posiciona, você vai seguindo o fluxo, né? É igual metrô na Praça da Sé, 6 horas da tarde aqui em São Paulo. Você não precisa andar, a multidão te leva, né? O fluxo te leva. Você entra no vagão, uma hora ou outra você vai entrar no vagão, você não precisa nem mexer os pés, porque você vai com o povo assim, ó. E tem gente que é assim na vida, não se posiciona e acaba entrando no trem que não queria entrar. Vai, sabe? E a hora que vê, fala, putz, por que eu não me posicionei? Aprenda a arte de se posicionar com elegância, mostrar o que é valor para você. De todas as pessoas especiais e importantes no mundo, tem uma que é mais especial do que todas, que é você. Então você precisa sempre olhar o que é importante para você. Sempre você em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, tá? Você deve se colocar em primeiro lugar, mesmo em relação à sua mulher, ao seu marido, ao seu filho, seu pai, sua mãe. Você se colocando em primeiro lugar, você vai estar muito mais apto, vai estar muito melhor para cuidar deles também. Entende? Que quando você está bem, você consegue cuidar das outras pessoas também. É aquela história que eu gosto de contar das máscaras de oxigênio que caem do avião. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair na sua cabeça. E qual é a orientação? Coloca primeiro em você, depois você vai ajudar as outras pessoas. Mesmo que essas pessoas do lado sejam seu filho ou seu pai. 2 pessoas, uma pessoa bem idosa, uma pessoa bem nova. Você tem a tendência de querer ajudar os outros, porque você acha que você é mais forte, que você consegue mais, que as coisas vão acontecer melhor para você. E você vai querer ajudar o outro e às vezes morre os dois. Por quê? Porque você esqueceu de se ajudar primeiro, para você estar em melhores condições para ajudar as outras pessoas. E isso tem tudo a ver com o dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você consegue de verdade ajudar as outras pessoas. Você não fica fingindo que ajuda as outras pessoas. E fingindo não no sentido pejorativo, sabe?
mas ajudando com muito pouco, ajudando com coisas que não fazem real diferença, tá? Quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas podem ser ajudadas por você. Então, o seu objetivo, tanto que para a gente buscar a nossa riqueza, nossos objetivos financeiros, a gente tem que pensar em 3 coisas sempre. Primeiro, para a nossa segurança e a segurança das pessoas especiais da nossa vida. Segundo, para realizar os nossos sonhos. E terceiro, para ajudar as outras pessoas. Ajudar pessoas especiais para você, ajudar instituições de caridade, ajudar as pessoas que precisam. Mas aí é ajudar de verdade, sabe? Ajudar com grande quantia de dinheiro, comprando coisas realmente que vão fazer diferença para eles. Então, quanto mais dinheiro você tem e mais você vai poder ser melhor para essas pessoas, mais você vai poder fazer a diferença no mundo. Mas nada disso vai acontecer se você não aprender a se posicionar decentemente. A você falar não, e não é não. E percebe que às vezes a gente fala aquelas pessoas que são mais rígidas, as pessoas que são mais retas, mais secas, as pessoas que sabem falar não. Às vezes a gente tem medo de falar não, né? Para as pessoas não acharem que a gente é malvado, que a gente é do mal e tudo. Mas percebe o quanto você gosta daquelas pessoas que são severas, daquelas pessoas que são rígidas, tá? E eu não estou falando de mal educado nem nada, mas aquela pessoa que fala assim, cara, não é não. E eu não vou abrir exceção. E essa pessoa não abre exceção. E você começa a se enquadrar nas condições daquela pessoa. Por quê? Porque ela se posiciona. Grandes líderes, e quando eu falo grandes líderes, os caras pensam no Obama, sabe? No Gandhi. Não estou falando desses caras, não. Estou falando de líderes aqui, o líder da sua família. Uma pessoa que tem uma família próspera, uma pessoa que tem uma família estruturada, é um líder que sabe falar não, que sabe se posicionar em frente aos filhos, em frente à mulher, em frente ao marido, tá? Você vê que tem muita gente falando sobre crianças mimadas, né? Crianças com problemas, mas é por quê? Porque o pai e a mãe não se posicionam. Uma hora fala abacaxi, outra hora fala laranja. Uma hora fala X, outra hora Y. Aí não se posiciona, não tem autoridade, não consegue passar a mensagem. E você vê como eu falo de várias áreas, né? Eu falo de relacionamento com os filhos, trabalho, dinheiro, saúde física. Então, é um mindset de sucesso. Sucesso na sua vida, no seu sucesso, no que você imaginar aí para você. Certo? Alguém tem alguma pergunta antes de eu falar assim, o final espetacular? Eu vou falar uma frase aqui que vai mudar a sua vida no final da live. Mas eu só vou falar se ninguém mais tiver pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, fala. Eu não sei quanto tempo a gente tem de live ainda, porque eu estou sem relógio de novo. Eu só vejo a hora que aparece ali 30 segundos para acabar. Não apareceu, a gente tem mais do que 30 segundos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, faça agora ou cale-se até a próxima terça-feira, quando a gente volta para mais uma live aqui. Porque vai ter live provavelmente na sexta ou no sábado de perguntas e respostas. Não vai ser live aberta assim de conteúdo. E se não tiver nenhuma pergunta, eu vou falar a frase que vai mudar a sua vida agora. Vai mudar o seu jogo. E você vai pegar essa frase. Vamos combinar o seguinte, ó. Todo mundo que está assistindo aqui agora. Anota essa frase e posta nos seus stories e me marca para eu ver. Anota essa frase e me marca. Você não precisa nem deixar meu nome grande lá não, tá? Pode deixar o nome bem pequenininho, escondidinho, mas eu quero ver você você postando essa frase. A frase que muda o jogo da sua vida é: o maior inimigo do que você quer ter é o que você quer agora. O maior inimigo do que você quer é o que você quer agora. Entende isso? O grande problema, o maior inimigo que faz com que você não compre aquele carro que você quer, o maior inimigo que faz com que você não alcance aquele corpo bonito que você quer,
O maior inimigo que faz com que você não consiga aquela promoção no seu trabalho, juntar dinheiro, ficar rico de verdade, é o que você quer agora. Esses são seus grandes inimigos. É onde você está gastando o seu dinheiro hoje, é onde você tá, o que você está comendo hoje, quais são as ações que você está tomando agora, tá? Show, Naide! É isso aí, posta nos seus stories também. Show de bola, Adriano. O maior inimigo do que você quer é o que você quer agora. Isso é o que ferra a sua vida. É o que você quer agora. Entende que os seus objetivos eles não vão ser alcançados. Não é por culpa do Bolsonaro, não é por culpa do PT, não é por culpa do coronavírus, não é por culpa do frio, não é por culpa do calor. É por você. A Marina chegou aí também. Então entende definitivamente que o maior inimigo do que você quer é aquilo que você quer agora. Então posta essa frase, escreve essa frase nos seus stories aqui no Instagram, me marca lá pequenininho de algum jeito para eu ver isso daí, porque eu vou ficar muito feliz. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou daqui a um ano até, você me mandar um direct e falar assim, Eduardo, aquela frase mudou a minha vida. Porque é essa frase que mudou a minha vida. O que eu mais quero, o maior inimigo do que eu mais quero é o que eu quero agora. Esse é o jogo. Esse é o jogo que você tem que vencer. É o jogo interno, é de você com você mesmo. Não é com o seu chefe, não é com a sua equipe, não é com o governo, não é com o coronavírus, não é nada disso. É você com você mesmo. A hora que você entende isso, a sua vida muda absurdamente. Certo, senhoras e senhores? Show de bola. Ó, a Marina, a Paula chegaram mais tarde, viram só um pouquinho. Para todo mundo que esteve aqui na live, todo mundo que ficou assistindo o tempo todo, mais uma live de número 56, mais uma live incrível e cada vez mais feliz em poder compartilhar as minhas experiências, as minhas coisas aqui com vocês. Cada vez mais feliz em poder fazer a diferença na sua vida e vocês fazem toda a diferença na minha vida também. Cada coraçãozinho que sobe aí, cada comentário que aparece aqui, cada direct que vocês me mandam depois, cada stories que vocês me marcam, é incrível e isso faz a diferença na minha vida. Entenda que hoje eu estava conversando com um grande amigo, eu não conversava com ele há bastante tempo, e eu falei para ele essa frase hoje, eu falei assim, ó, o que fez a diferença na minha vida, eu pensar no longo prazo, eu fazer isso daqui, ó, trabalhar ao meu favor e não contra, igual eu sempre trabalho para a maioria das pessoas. Show, senhor Pedro, Lia, vocês são muito especiais, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite e a gente vai se falando aqui, ó. Show de bola, Tina, você também faz parte total do meu sistema. Tamo junto aí, hein?